Jesus formou uma equipe de seguidores. Jesus chamou os seus apóstolos e aqueles apóstolos o seguiram pelo caminho. Depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja do Senhor passou a seguir a palavra, a doutrina dos apóstolos e toda a sua liderança. Então sempre tem um público que segue alguém. Pensando sobre isso, dentre o público que seguia Jesus, existia três importantes que eu quero pensar rapidamente com os irmãos. É o público da grande multidão. A Bíblia diz que a multidão o seguia. Tem o seguidor ocasional. E tem o discípulo. Queria pensar sobre esses três: a multidão, o seguidor ocasional e o discípulo. João 6, verso 2 fala sobre a multidão. Você pode acompanhar comigo? O Novo Testamento, se você for ler, você vai observar essas três categorias que eu disse aqui para você. Três categorias de pessoas que desenvolveram relacionamento com Jesus: a multidão, o seguidor ocasional e o discípulo. Interessante que hoje ainda permanece. Hoje não é diferente. Porque em uma dessas três maneiras nós nos relacionamos com Cristo. Ou nós somos multidão, ou nós somos seguidores ocasionais, ou nós somos discípulos. Em um desses três nós devemos estar. E o verso 2 do capítulo 6 de João está dizendo assim: e a grande multidão, esse texto diz, a numerosa multidão o seguia. Seguia o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O ministério de Jesus foi um ministério de multidões. Mas um dado interessante: Jesus nunca priorizou a multidão, mas não desvalorizou a multidão, mas ele nunca priorizou a multidão. Mas o ministério de Jesus foi um ministério que arrastou multidões, mas não era a prioridade de Jesus as multidões. Porque o nível de resposta e de compromisso da multidão é pequeno. O nível de resposta aquilo que a multidão traz como resposta àquilo que Jesus está falando é muito pouco. O resultado de compromisso que a multidão traz com relação à mensagem pregada é muito pouco. A multidão, a grande massa, mas ela é importante. Mas o resultado, a resposta de compromisso é pequeno, é inseguro, é desconhecido. E o nível de impacto, de transformação no meio da multidão é pequeno. O nível de impacto. Tira por nós aqui. Vamos supor, quando a gente faz um encontro com Deus, quando tem muita gente, aí a gente coloca uns 30 lá, 20 para servir, não é? Para estar ministrando, e tem uns 100 ou 150 para receber. A gente sai de lá com qual a sensação? Com a sensação que teve alguns que não conseguiram dar uma resposta satisfatória àquela mensagem que foi pregada. Nós também não conseguimos também atingir o coração de todos, porque eram muitos. Os irmãos entendem? Então, Jesus nunca priorizou essa questão das grandes multidões. O que define o comportamento da multidão é a busca das suas próprias necessidades. Só se buscava Jesus quando havia uma necessidade esporádica, e é verdade isso.
As multidões só buscam a Cristo quando há uma necessidade. Então o nível de relacionamento da grande multidão é baseado na necessidade que eles têm. Quando acaba a necessidade, acaba a busca. Quando acaba a necessidade, acaba o culto. Quando acaba a necessidade, acaba o clamor, acaba a resposta. Eles buscam de forma esporádica, de acordo com as suas necessidades. Esse verso que nós lemos fala isso. A multidão estava seguindo Jesus por quê? Por quê? Por causa dos sinais, por causa dos milagres, por causa da cura, por causa da multiplicação dos pães. É errado? Não, os sinais vão atrair as pessoas para Jesus. Os sinais atraem. Segue os que creem. Só que há um nível ainda mais profundo de relacionamento com Deus. A gente não pode ficar só no nível de relacionamento de suprir nossa necessidade e pronto, acabou. Nenhum relacionamento se sustenta nesse nível. Você supre suas necessidades num relacionamento e não satisfaz a necessidade do outro. Esse relacionamento não vai durar. Vai acabar logo. Quem me entende, diga glória a Deus. A multidão, elas se acostumaram com relacionamentos superficiais. Então, fica um nível muito baixo. Eu quero citar algumas características importantes aqui que eu anotei aqui. Quais são as características desse grupo denominado multidão? Relacionamento distante e impessoal. Fraca resposta ao desafio da palavra de Deus. Não aceitam ser cobrados ou confrontados em sua conduta. Não se deixam tratar por ninguém. São totalmente independentes. O nível de crescimento é baixo e vive de aparência. Essa é a característica da multidão. Eles não aceitam ser confrontados. Porque na verdade o nível de compromisso é raso. E quem tem um nível de compromisso raso não pode ser cobrado por nada. É impessoal o nível. Então não te dá liberdade de ser cobrado. Então Jesus nunca cobrou a multidão de nada. A multidão entra e sai, participa, recebe os milagres e vai embora. Esse é o teor da multidão. Mas existem os seguidores ocasionais. Segundo nível de relacionamento de Jesus foi com aquelas pessoas que o procuravam para ser aconselhadas. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, um deles, Nicodemos. Nicodemos é uma espécie de seguidor ocasional. Nicodemos foi aquele que no capítulo 3 de João foi atrás de Jesus para saber algumas coisas a respeito de Jesus. Ele não fazia parte da multidão. Ele era um notável homem. Ele era um homem notável na sociedade. Ele, porém, não fazia parte da multidão. Tinha um relacionamento mais próximo, um pouco mais próximo com Jesus. Todavia não se obrigava a obedecer a palavra que Jesus dava. Por exemplo, Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque ele tinha vergonha da sua fé e estava preocupado com a opinião dos outros. Seguidores ocasionais, eles escolhem lugares. Eles se preocupam com a imagem. O que vão pensar de mim se me ver prostrado, se me ver derramado aos pés dele? O que vão pensar de mim? Eu vou dar algumas características dos seguidores ocasionais. Eu fiquei pensando sobre isso, bom, sabe por quê? Porque na internet é assim, né? As pessoas têm tantos seguidores, mas
E nós não podemos transferir esse perfil para nosso relacionamento com Deus. Jesus não quer só que você dê uma curtida, dê um like na palavra que Ele postou no domingo. Hoje está sendo postada uma palavra no seu coração. Ele não quer que você chegue e dê um like. Não é só essa divulgação que a gente faz. Isso aí é bom para ajudar. Isso faz parte do nosso convívio. Mas transferindo para o lado espiritual, às vezes nós estamos apenas curtindo a obra, curtindo o culto, curtindo a nossa fé. Você não é um mero seguidor de Jesus. Você não é um seguidor por ocasião. Tem interesse, até se aproxima, mas apenas curte o ministério. Apenas compartilha certas coisas sobre aquilo que Jesus faz. Seguidores ocasionais possuem um relacionamento frequentemente superficial. Os diálogos são abrangentes, mas não permite tratamento de caráter. Até se aprofunda. Nicodemos se aprofundou na conversa com Jesus, mas Jesus disse assim: só que tem um detalhe, Nicodemos, tem que nascer de novo, tá? Não adianta você saber de tudo, não. Não adianta você ter conhecimento daquilo, dali, da lei ou de palavra, ou ser um simpatizante da fé, um ocasional da fé, um participante de culto. O necessário é nascer de novo. Nós não podemos ficar na superficialidade da nossa fé. Temos que seguir Jesus, mas seguir de fato e de verdade. Os diálogos até são abrangentes, mas não permite tratamento. Suas opiniões próprias são muito fortes e por isso estão fechadas para aprender com os outros. Seguidores ocasionais têm opiniões formadas, opiniões próprias sobre qualquer tipo de assunto. É gente que gosta do evangelho, mas tem uma opinião firmada. Então ela não abre o coração para aprender com gente simples, com o povo da fé. Seguidores ocasionais com as suas opiniões formadas e fortes, elas desprezam a revelação do simples que está aqui. Despreza a revelação daquele que não tem tanto conhecimento, mas tem intimidade. Será que você não faz parte disso? Ou em alguns momentos você é um seguidor ocasional? Tem opiniões próprias, formadas, fortes, mas não está aberto a ser ensinado por pessoas simples que têm uma revelação do Espírito de Deus? Dão uma resposta superficial e até religiosa à palavra. Vivem estagnados. São apáticos espiritualmente. Seguem ocasionalmente. Seguem Jesus por ocasião. O terceiro grupo a ser mencionado nessa mensagem é os discípulos de Jesus. O terceiro nível de relacionamento que Jesus construiu foi os seus discípulos. Aqui esse nível, a proximidade é total, a intimidade, a liberdade com a qual expressa os pensamentos e sentimentos são completos. Abrem mão de viver independentemente para terem vínculos com Jesus. O discípulo verdadeiro de Jesus abre mão de viver independente. Ele não vive mais para si. Ele vive em detrimento da palavra. Ele vive em cumprimento ao chamado. Ele vive em obediência à vocação que Deus o chamou para fazer. Discípulo de Cristo. Só nos discípulos o caráter de Cristo é formado. Quando oramos e pedimos a Deus que nos forme, Ele responde nos levando a situações que irão quebrar e moldar. Por isso, irmãos, que os discípulos são moldados, quebrados em alguns aspectos. Porque Deus quer trabalhar o caráter do discípulo. A palavra discípulo significa aprendiz de mestre.
Deus não nos chamou para ser seguidor de Cristo simplesmente. Deus não nos chamou para ser multidão no meio da congregação. Deus nos chamou para ser discípulos de Cristo. Devemos responder positivamente a essas situações de tratamento. Devemos crescer na fé, de glória em glória. Discípulo cresce, discípulo desenvolve. E o que transforma o discípulo é o vínculo que ele tem com Cristo. O que transforma o discípulo, o que muda a nossa vida é o vínculo que nós temos com Cristo. Não é o vínculo que nós temos com a multidão. Não é o vínculo que nós temos por ocasião. É o vínculo que nós temos com Cristo. Isso que transforma a minha vida. Quanto mais me aproximo dele, mais ele muda. Quanto mais você olha nos olhos de Jesus, mais você é transformado. Discípulo é transformado de glória em glória. Discípulo tem característica. Possui intimidade e transparência no seu relacionamento com Jesus. O discípulo está aberto. O discípulo é uma vitrine. Olha para mim. Esses dias um irmão me falou: pastor, nós somos um espelho, né? Eu falei: muito mais do que isso. Nós não somos um espelho. O espelho você contempla só a você mesmo. Nós somos uma vitrine, porque a vitrine se expõe. Se você chegar numa vitrine, você consegue se ver no vidro, em alguns casos. Mas você consegue ver o que está exposto na vitrine, o que tem por dentro do vidro. Então o cristão não é um espelho que reflete. O cristão é um vidro transparente, que as pessoas quando olham para ele vê o que tem dentro. O discípulo é assim. O discípulo é um vidro transparente, que todo mundo olha de fora e vê o que está dentro. Esse é o discípulo de Cristo. Fora disso, é seguidores ocasionais e multidão, que ninguém sabe o que está dentro do coração. Faz o que quer, vai aonde quer, toma a decisão que quer. Compra o que quer, vende o que quer, muda a hora que quer, sai a hora que quer, vai aonde quer, faz o que quer. Isso aí é seguidor ocasional ou multidão. Agora discípulo não, discípulo é transparente, presta conta. Discípulo anda em conformidade com o Cristo que o arregimentou para a glória de Deus. Esse é discípulo. Outra característica: responde de forma completa à palavra de Deus. A palavra falou, basta para um discípulo. É submisso, manifesta um crescimento constante e desobstruído. É aberto, maleável. É maleável o suficiente para deixar tratar. Escute-me. O discípulo está aberto ao tratamento. Deixa bem claro, o discípulo é maleável. O discípulo deixa ser trabalhado. Flexível às mudanças. Discípulo de Jesus é flexível às mudanças. Suas motivações são conhecidas. É dependente de Deus. Possui uma vida de vitória. Possui clareza dos princípios da palavra. O discípulo não fica arrumando confusão não. Ele tem clareza. A palavra é bem clara, nítida. Não é polêmico. O discípulo é bem claro. Entende o que a palavra diz e vai e segue. Nós não fomos chamados para isso, para argumentação. Nós não fomos chamados para distorcer princípios. E há uma questão, irmãos, que nós precisamos entender. Entre discípulo, seguidores e multidão. Ovelhas, elas estão no meio da multidão. E ovelhas estão no meio até dos seguidores também.
E enquanto você está no nível de ser ovelha, de fato o pastor é responsável para buscar a ovelha perdida. Agora, quando você está no nível de discípulo, é o discípulo que segue o pastor. O pastor tem responsabilidade de buscar a ovelha caída, perdida, ferida, machucada e doente. Agora, discípulo segue. É tão interessante isso porque há um estudo entre os rabinos. Há uma ideia na formação de um novo, um aluno, um discípulo, que eles chamavam de talmidim. Esse talmidim era o novo discípulo. Você era um rabino já experiente, ia treinar um aluno a ser rabino também. Então esses alunos, até chegarem a ser rabinos, eles tinham o nome de talmidim, de aprendiz, de discípulo. Sabe como que funcionava? Funcionava assim. Quem quer ser o mestre aqui? Vem aqui. Rapidão. Cadê? Vem cá, Elias. Vem, pode vir. Esse aqui. Você é meu mestre. Eu sou seu aluno. Tá bom? Você anda na frente, eu ando atrás. É assim, Jesus disse assim: vinde após mim. Jesus nunca disse assim: vocês vão na minha frente, depois eu sigo vocês. Não, a única vez que ele fez isso foi para testar o pessoal dentro do mar lá, que eles saíram com o barco aqui na frente. Mas Jesus chegou andando por sobre as águas. Jesus fala: vinde após mim. Então eu tenho que olhar na nuca. Enquanto eu não ver a nuca de Jesus, não está bom. Eu tenho que ficar olhando. Se eu perder de vista isso aqui, o discípulo tem que estar olhando aqui e seguindo. Então você anda, vai, anda. Você é o mestre, meu irmão. Você vai onde você quiser. E eu que tenho que seguir. É assim. Sabe o que acontecia, Alisson? A poeira da sandália do mestre, quando ele andava, jogava a poeira para trás e enchia o rosto do discípulo de poeira. E aonde eles chegavam à noite para dormir, o rosto do discípulo, do talmidim, estava empoeirado com a poeira do chinelo do mestre. Ele batia assim e ele andava tão próximo que ele empoeirava o rosto com a poeira da chinela do mestre, do chinelo do mestre. E o talmidim sentia isso como se fosse uma honra. Eu estou seguindo ele tão de perto que eu estou com o rosto empoeirado. Você é um discípulo? Você é um discípulo, seu rosto está empoeirado?